Olá, vencedores, paz seja convosco. Aqui quem vos fala é o pastor Bruno, juntamente com meu irmão Wesley, onde nós queremos deixar uma palavra profética ao seu coração, à sua família, à sua casa. E nesse momento nós te convidamos a abrir o seu coração. Você que talvez tenha a palavra de Deus aí juntamente contigo, abra ela aí no livro de Provérbios, capítulo 18, versículo 21. Onde nós queremos falar sobre o poder da palavra. E aqui Salomão está dizendo assim, Provérbios 18, 21. A língua tem poder sobre a vida e sobre a morte. Os que gostam de usá-la comerão do seu fruto. Em outras palavras, o que Salomão está dizendo? Que a nossa boca ela tem poder, as palavras que saem da nossa boca têm poder, tanto para abençoar quanto para amaldiçoar, tanto para dar vida quanto para matar, tanto para profetizar coisas boas quanto para profetizar coisas ruins. E quem sabe é algo que acontece hoje nos nossos dias, no nosso dia a dia, tantas pessoas que lançam palavras, o filho está perdido na droga, na prostituição, e a mãe ou o pai olha para o filho naquele estado e diz: esse aí não tem mais jeito, esse aí não tem mais solução, esse aí ou vai morrer ou vai parar numa cadeia ou numa cadeira de roda. O próprio pai, a própria mãe está lançando uma profecia. Você precisa entender que da nossa boca são liberadas sentenças de morte quanto sentenças de vida. E quando nós lançamos uma palavra boa vai vencer, vai conseguir, a porta vai se abrir, vai receber a cura. Você está lançando uma palavra positiva, você está lançando uma palavra boa. E quando você lança uma palavra boa, quem pega é Deus. E quando Deus pega essa palavra boa que sai da sua boca, Ele lança como uma profecia sobre você e ela se cumpre. Mas e quando você lança uma palavra de maldição? Quando você olha talvez para você mesmo, para o seu casamento e diz: o meu casamento não tem mais jeito. Meu casamento não tem mais jeito, meu marido não tem mais jeito, a minha esposa não tem mais jeito, o meu filho não tem mais jeito, vai morrer, vai dar errado, não vai se abrir essa porta, eu vou morrer com essa enfermidade. Você está lançando uma palavra de maldição. E quando você lança uma palavra de maldição, quem pega essa palavra é o diabo, aquele que veio para roubar, matar e destruir. E para ele é uma brecha, é uma oportunidade dele entrar na sua vida e arrebentar com a sua vida, arrebentar com a sua casa, com a sua família, porque você lançou uma palavra negativa. E nós queremos através disso ensinar você que você precisa entender que a palavra tem muito poder. Mas eu falei brincando, aquilo ali eu não falei sério. Mas o diabo não quer saber se você falou brincando ou não. Simplesmente ele pega aquela palavra negativa e transforma numa profecia sobre a tua vida, e ela se cumpre. E é onde muitos estão vivendo uma vida de derrota, uma vida de miséria, de derrota, de fracasso, e começam a questionar: oh Deus, cadê você, Deus? Por que Deus permitiu isso? Por que Deus permitiu aquilo? Deus não tem nada a ver com as nossas escolhas, Deus não tem nada a ver com as minhas atitudes. Você precisa entender que todo plantio tem uma colheita. Às vezes a pessoa plantou sementes ruins a vida toda e ela está ali enrolada numa vida de problema, de aflição, de caos, de bagunça, de desordem, e ela fica questionando: mas por que isso, Deus? Ao invés de ela olhar para dentro dela e entender que o problema está dentro de si, e entender: não, eu errei, eu plantei coisas ruins a vida toda. Então você precisa entender que você precisa mudar a semente. Se você não está gostando da colheita, mude a semente, comece a plantar coisas boas, comece a lançar palavras positivas, comece a profetizar: não, mas não tem mais jeito, o médico chegou, pastor, e falou que não tem jeito, o médico falou, mas a última palavra vem de Deus. Então lance uma palavra positiva em cima daquela palavra negativa que o médico lançou. Lance uma palavra positiva em cima daquela palavra que o homem lançou. O homem pode lançar palavras negativas, mas se você lançar uma palavra positiva, ela vai se cumprir através da tua fé, através da tua ousadia, da tua coragem de crer
no poder da palavra. É isso que Salomão está dizendo, a vida e a morte estão no poder da língua. Aquele que a ama comerá do seu fruto. Então, se talvez até aqui você só lançou palavras negativas, que a partir dessa palavra profética que nós queremos deixar para você, que você possa começar a lançar palavras positivas. Amém? Em nome de Jesus. Amém, Jesus. A paz do Senhor, meus amados. Meu nome é Wesley. Sou irmão do ministério do nosso pastor Bruno. Glória a Deus. Eu gostaria de deixar uma palavra para os irmãos que se encontra no livro de Ezequiel, um versículo só, que vai de encontro sobre palavra, sobre pronúncia, sobre aquilo que muitas das vezes, até sem pensar, o inimigo agarra essa palavra e transforma em maldição. Transforma em maldição tanto na nossa vida que pronunciamos, quanto na vida dos nossos filhos, na vida das nossas esposas, na vida dos maridos. Que nós venhamos vigiar, porque a palavra, depois que ela sai da nossa boca, ela não torna atrás. O propósito, tanto para bem quanto para mal, será concluído. É igual um pastor nos disse ontem num estudo que estávamos fazendo na igreja. A palavra, depois que ela sai da nossa boca, ela será pega por alguém, ou por Deus ou pelo inimigo. Se for por Deus, ela se tornará em bênção, mas se for pelo Satanás, por diabo, ela se tornará em uma maldição. Isso aí acarretará em sofrimento, em tristeza, em mágoa aos nossos corações, e automaticamente nos afastará da presença de Deus. A palavra que eu quero deixar para os irmãos se encontra em Ezequiel 37:10. E profetizei como ele me deu ordem. Ou seja, que nós venhamos a falar, a profetizar aquilo que vem de Deus, não aquilo que vem do inimigo. Que é automático a gente profetizando aquilo que vem de Deus, virá bênçãos, virá coisas do céu sobre a nossa vida. E então o Espírito entrou neles e viveram, e se puseram em pé um exército em grande e extremo. Glória a Deus. Então, que nem a palavra é bem clara aqui, que o profeta profetizou bênção, ele profetizou que vida. A palavra que ele pôs para fora da boca dele foi uma palavra de vida. Isso aqui é uma palavra que fala sobre o vale de ossos secos, onde o Espírito Santo de Deus levou o profeta a ver aquele vale cheio de ossos, onde não havia vida, só havia morte, só havia desgraça. Às vezes a nossa vida está assim, irmãos. Nós olhamos e não enxergamos uma perspectiva de vida, não enxergamos uma perspectiva de vitória. Mas o Espírito Santo de Deus, ele abre a nossa visão, que se nós profetizarmos, se nós falarmos palavras de bênção, de vitória, assim como o profeta profetizou sobre aqueles ossos, e eles se puseram de pé diante dele, em grande número, em grande quantidade. Ou seja, se nós profetizarmos, independente da quantidade, nós só profetizarmos bênção, vitória. O meu irmão é uma bênção, o meu filho é uma bênção, o meu filho vai ser vencedor, a minha família vai vencer. Essas bênçãos, irmãos, nós as conquistaremos. Aleluia. A palavra que nós proferirmos, o Senhor tomará e executará elas nas nossas vidas. Profetizei como ele me deu ordem, e então o Espírito entrou neles. Ou seja, à medida que nós falarmos, que nós profetizarmos, o Espírito Santo de Deus vai entrar no meu irmão. O Espírito Santo de Deus vai ser na vida do meu esposo, na vida da minha esposa. Automaticamente, queridos, Deus vai estar concluindo aquilo que nós profetizamos. Porque a palavra não volta vazia. Ela não voltará sem concluir o propósito para o qual ela foi designada. Então, se nós profetizarmos bênção, virá bênção. Mas automático, se nós profetizarmos maldição, desgraça, destruição, é o que nos virá. E uma coisa que nem eu comentei com meu irmão, acho que está em Ezequiel 32, que às vezes nós não entendemos o porquê que a gente às vezes fala um negócio, às vezes até sem pensar, e acontece. Aí a gente às vezes
vem para a casa de Deus, a gente ouve uma palavra dessa, que a palavra tem poder, aí às vezes a gente começa a proferir essas palavras e muitas das vezes nós não vemos ali de imediato uma mudança. A palavra lá em Ezequiel 32 ela diz que quando Deus vinha usar o profeta, antes de mais nada ele falava: erga-se, coloque-se de pé. Então, mesmo para profetizar bênçãos, irmão, para profetizar uma palavra de vitória, nós temos que estar de pé diante de Deus. O que significa estar de pé diante de Deus, irmão? Está na posição, está uma posição de honra a Deus. Você está íntegro na presença de Deus. Ah, mas como que eu vou fazer isso, meu irmão? Através, irmão, de você estar buscando a Deus, através de você deixar a sua família, você ir na igreja, através de você se abster de vícios, se abster da sua carne, você mortificar a sua carne, vivificar o seu espírito, é uma forma de você se posicionar diante de Deus. Muitas vezes nós clamamos a Deus, nós buscamos o Senhor e não entendemos porque não recebemos, querido. Às vezes a gente procura culpar A, procura culpar B, procura culpar a Deus ou até mesmo o diabo, mas nós não olhamos para nós, que nós não temos nos colocado de pé diante de Deus. Muitas das vezes, queridos, nós queremos receber, mas nós não queremos nos sacrificar. E a palavra de Deus é bem clara: pedir e dar-se-vos-á, mas dar-se-vos-á se você fizer a sua parte, se eu fizer a minha parte. E como eu vou fazer a minha parte, amados? Buscando a Deus, falando palavras de bênção, palavras de vitória, não proferindo maldição. Essa é a palavra que eu queria deixar para os irmãos. Amém. Glória a Deus. Palavra poderosa. Assim como Deus está falando conosco através dessas duas palavras aqui, de Provérbios e de Ezequiel, nós cremos que Deus também está falando com você do outro lado. Aqui nós usamos dois exemplos. Eu usei o exemplo de Salomão dizendo sobre o poder da palavra, e o nosso irmão Wesley usou o exemplo de Ezequiel 37, que todos conhecem, ele lançou profecia. Só que se a gente for pegar biblicamente falando, existem muitos, milhares e milhares de exemplos, né, Wesley? Tem uma passagem que fala sobre o centurião, onde ele chega até Jesus e pede: Senhor, meu servo está doente, está enfermo, está à beira da morte, e eu peço que o Senhor vá lá e cure ele. E na medida que Jesus vai caminhando até a casa do centurião, aquele centurião olha para si e fala: não, mas eu não sou digno de que Jesus entre debaixo do meu teto. Olha a humildade dele, olha o reconhecimento dele, olhar para ele e reconhecer que ele era pecador, porque todos nós somos. Mas ele fala assim para Jesus: Senhor, não precisa ir lá, Senhor, eu não sou digno de que o Senhor entre debaixo do meu teto, do meu telhado. Mas assim como eu sou um homem de autoridade, e digo para esse soldado vai, ele vai, digo para esse fica, ele fica, eu também sei que o Senhor é um homem de autoridade. Então lança uma palavra para ele, daqui mesmo onde o Senhor está, não precisa nem o Senhor ir lá. Lança uma palavra: eu creio que o meu servo ficará curado. Olha a fé daquele homem. Ele falou: Senhor, eu creio. Em outras palavras, ele está dizendo: Senhor Jesus, não precisa nem o Senhor ir até a minha casa, uma que eu não sou digno, mas lança uma palavra, e eu creio que essa palavra vai se cumprir na vida dele, ele vai se levantar de novo. Então aqui está mais um exemplo de que a palavra tem um poder muito grande. Como o nosso irmão Wesley citou, quando a palavra sai da boca, não tem como eu pegar de volta e retirar. É como você puxar o gatilho de um revólver, é como você lançar uma flecha ou jogar uma pedra em alguém. Não tem como voltar atrás, não tem como. Então por isso, se você talvez até aqui você estava errando em lançando palavras ruins, palavras de maldições, palavras negativas, que a partir desse momento, através dessa palavra que nós deixamos para você, que você possa começar a profetizar coisas boas. Tá, mas está morrendo, profetiza vida. Ah, mas está enfermo, profetiza cura. Ah, mas a porta se fechou, profetiza a porta aberta. Profetiza restauração, profetiza restituição. Mas acho que não tem mais jeito. Mesmo assim profetiza. Numa visão humana tinha jeito para aquele exército que estava morto há anos?
Não tinha mais jeito uma visão humana. Mas o profeta profetizou. E se cumpriu. Por quê? Porque ele profetizou conforme a ordem que vinha de cima. Então, quando você está na presença, Deus ele entra com a providência na sua vida. Queridos, meu irmão vai concordar comigo. Nós olhando a fundo essa passagem de Ezequiel 37, como nós comentamos esses dias em oração, Deus é Deus, irmão. Deus, ele pode, tanto é que ele abriu o Mar Vermelho, ele ressuscitou mortos. Glória a Deus. Então, o que ele quer não tem impossibilidades para o Senhor dos Exércitos, amado. Deus poderia ter falado para Ezequiel simplesmente: Ezequiel, profetiza a vida, e eles estariam vivos de pé com fôlego de vida, mas não. Se a gente acompanhar o capítulo aqui, ele vai falando para Ezequiel profetizar em etapas. Verdade. Profetiza primeiro aos ossos, na sequência profetiza aos tendões ou aos nervos em algumas traduções, na sequência profetiza a Glória carne, a Deus. e por último profetiza a pele, e para finalizar profetiza aos quatro ventos o espírito, o fôlego de vida. É verdade. Então, queridos, muitas das vezes nós profetizamos a bênção, mas ela não vem de uma vez só, queridos. Que nós venhamos, ela é um processo. Às vezes a gente não entende porque a gente bota o pé na igreja, a gente vai uma vez, vai outra na igreja, e o milagre não vem de início. Não é que Deus não pode fazer, Deus pode, Deus é capaz de transformar, mas muitas das vezes ele requer que nós passemos por um processo. É verdade, Deus. E é como os irmãos têm falado para mim, muitas das vezes é no processo onde a gente fraqueja, onde a gente se encontra fraco, a gente não encontra forças para continuar. Então, queridos, que nós venhamos perceber através dessa palavra que às vezes a bênção ela não vai chegar de uma vez, mas ela está vindo. É um degrau após o outro, um dia após o outro, até que alcancemos a vitória completa. Em nome de Jesus. Com certeza, é algo muito interessante a visão do Wesley aqui que ele falou, que Deus é um Deus de etapas. Como Wesley falou, e nós também sabemos, porque nós conhecemos o poder de Deus. Realmente, Deus poderia ter dito para o profeta: profetiza de uma vez. E já se colocava um grande exército em extremo, e o profeta voltava de novo para sua casa, para os seus outros afazeres. Só que como Wesley falou, Deus é um Deus de etapa. Por que muitas das vezes Deus vai fazendo uma coisa de cada vez na minha e na sua vida? Porque aquilo que vem fácil não é valorizado. Exatamente. E quando vem fácil, vai fácil. Agora aquilo que vem, pode demorar, mas vem, através de jejum, oração, leitura da palavra, monte, igreja, obediência, consagração, submissão aos líderes, submissão à palavra de Deus, pode até demorar para chegar, mas vem. E aquilo que vem com muito sacrifício é valorizado. Então fique com essa palavra. Aquilo que vem fácil, vai fácil. Aquilo que vem com muito esforço, vale a pena porque é valorizado. Foi suor, foi muita oração nas madrugadas, foi muito jejum, foi muita consagração, foi muita leitura da palavra. Muito joelho no chão. Joelho no chão, cara no pó, clamor. Então pode até demorar, mas o fato de estar demorando a bênção, o milagre de nos alcançar, não significa que Deus se ausentou de você, que Deus se afastou de você, ou que Deus esqueceu, ou que Deus te abandonou, que Deus abriu mão de você, que Deus não te ama mais. Não, nada disso. É o processo que o Wesley falou. É o processo. Você sabe tanto quanto nós que do barro para o vaso existe um processo. E é no processo que o Senhor, o oleiro, vai trabalhando, vai moldando, vai colocando as coisas no lugar. É o osso voltando em cada osso no seu osso. É o tendão vindo para o osso, é a carne vindo, é a pele vindo sobre a carne. E por último o espírito.
Então Deus sempre vai surpreender você, desde que você se coloque na posição. Vida de compromisso com Deus. Vida de compromisso com Deus, oração, prática da palavra. Porque ser crente dentro da igreja é uma coisa, mas e lá fora? Como que é o teu testemunho de vida lá fora? Você não pode ser uma pessoa de duas personalidades. Você precisa ser, assim como você é dentro da casa do Senhor, você precisa ser no teu trabalho, na rua, na sociedade, na família. Seja exemplo. Se a pessoa do teu lado não está sendo exemplo, seja exemplo você. Igual fala, glória a Deus. Nós cristãos somos a luz do mundo. Com certeza. Somos o sal da terra. Aleluia. Nós estamos aqui para edificar, para honrar o Mestre, para seguirmos o exemplo de Cristo. Amém, Jesus. Que nós venhamos fazer a diferença nesse Glória a Deus. Que aonde nós venhamos pôr a planta dos nossos pés, nós que temos buscado agradar a Deus, buscado comunhão com o Espírito Santo de Deus, que à medida que aonde nós pusermos a planta dos nossos pés, as pessoas venham reconhecer que somos pessoas de Deus. Isso vai ser reconhecido como? Através da nossa comunhão com Deus, primeiramente, e segundamente através dos nossos atos, das nossas atitudes perante a sociedade, perante o seu vizinho, perante o seu parente, porque é como o irmão está falando, ser crente dentro do templo é fácil. Agora, eu não me lembro aonde que se diz, ou se é uma frase de algum filósofo, alguma coisa assim, mas você conhece o homem não quando ele está entre os demais, mas quando ele está sozinho. Esse é você de verdade. E como tem sido você? Você é aquele que bota o joelho no chão? Você tem sido aquele que clama a Deus, que pede por misericórdia, que pede por entendimento, por sabedoria, por amor? Porque como a gente ouviu ontem, o amor cura, o amor liberta, o amor transforma, Glória a Deus. restaura. Então não adianta, queridos, nós queremos ser abençoados se nós antes, além de nos perdoar a nós mesmos, nós não olharmos para nós com um olhar de misericórdia, assim também com o nosso irmão. Porque às vezes, eu não vou perdoar, ele não veio falar comigo. Mas essa falta de perdão, querido, que você deixa de dar ao seu irmão, ele atrapalha a sua vida espiritual com Deus. Ele atrapalha a sua comunhão com Deus. Às vezes a sua bênção está ali a poucos metros, mas ela não chega por causa daquele perdão lá de trás, que às vezes você até tenta esquecer, mas volta e meia quando você olha a pessoa, ele está ali. E às vezes é essa falta de perdão, esse exemplo de amor ao próximo que esteja impedindo a sua vitória de chegar. Aleluia, glória a Deus. É isso aí, amado. Que você possa abrir o seu coração e deixar Deus agir na tua vida através dessa palavra profética que nós deixamos para vocês. E antes da gente encerrar esse vídeo, essa palavra, nós pedimos para você que pode pegar um copo com água aí na sua casa, que nós queremos, o tema dessa mensagem poderia ser o poder da palavra. Então pegue lá um copo com água, que nós queremos orar e profetizar vida, restauração, restituição, profetizar bênção sobre você e a sua família, sobre a sua casa. Então você que pode, pega lá um copo com água, que nós queremos, a Bíblia diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos, e nós temos buscado muito a presença de Deus. Não somos melhores do que ninguém, mas nós temos buscado, nós temos se consagrado, até estamos aí numa campanha de 40 noites na igreja, no monte, estamos orando muito, e Deus tem feito coisas, Deus tem nos surpreendido, né, Wesley? Deus tem aberto portas assim que a gente não esperava, e Deus está fazendo coisas extraordinárias. E assim como Ele está fazendo na nossa vida, Ele quer fazer na tua. Mas se posicione, como Wesley falou, perdoe, ame. Mas a pessoa não merece o perdão, mas o perdão é para quem não merece. Olha para dentro de você, como a gente olha para nós. Muitos conhecem o nosso testemunho de vida, mas muitos não conhecem. Uma hora a gente vai fazer um vídeo contando o nosso testemunho de vida. Eu sofri na minha vida. Contar a nossa história. Mas a vida do Wesley é muito mais forte. Às vezes a pessoa vê, o irmão vê esse vídeo. Pastor Bruno, o irmão tal, tão bem,
Você olha, você acha que a gente não tem problemas. Você acha que a gente está numa redoma de vidro e não estamos, querido. Para a gente chegar até aqui hoje, não é que a gente passou, mas a gente tem passado por esse processo que a gente acabou de te citar. Não tem sido fácil, mas a palavra de Deus, buscar-me-ei e me achareis, pedi e dar-se-vos-á, batei e abrir-se-vos-á a porta. Então, cara, a gente tem buscado, a gente tem feito um propósito com Deus, nós temos buscado nos colocar na posição. Então, para que hoje nós podemos estar aqui falando da palavra de Deus para você, nós temos enfrentado lutas. Muitas vezes não é só luta lá fora no mundo, às vezes luta dentro da nossa família, que às vezes até mesmo luta dentro da igreja. Mas estamos aqui em constante oração, buscando a Deus com propósito. Um propósito de que, como o irmão citou, esses 40 dias, essas 40 noites de oração, em prol de Deus nos capacitar, de Deus vir nos dar sabedoria para fazer o que estamos fazendo hoje aqui para você. Levar uma palavra ao teu coração, semear uma semente, mostrar para você que Jesus te ama, que você é importante para o Senhor Jesus. E que através da nossa vida, através da nossa história de vida, que tanto eu quanto o irmão aqui, nós temos um passado, nós temos uma história de sofrimento. Nós, quando chegamos à casa do oleiro, nós fomos amassados, queridos. Muitas das vezes ali o vaso começou a ser feito e se quebrou, foi amassado novamente. Isso leva tempo, queridos. É aquilo que a gente falou, processo, etapas. Mas à medida do posicionamento de cada um, que a salvação é individual. Não pense que eu salvo ele ou que ele vai me salvar. A salvação é individual. Mas à medida que nós nos posicionamos e caminhamos nesse processo, Deus vai nos revestindo, Deus vai nos capacitando, Deus vai nos dando entendimento. Glória a Deus. Amém, querido? Amém, Deus. Aleluia. Então nós queremos orar pela sua vida agora, pela sua família, pela sua casa. Pegue lá o seu copo com água, que nós queremos orar por você, clamar a Deus para a sua vida, para a sua casa, para a sua família. Pegue lá o seu copo com água, que nós queremos orar por você. Vamos orar, Wesley, por eles? Senhor, nosso Deus, nosso Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos a Ti, ó Pai, a cada homem, cada mulher, jovem, que nesse momento, criança, que está nos vendo nesse momento, através desse vídeo. E nós Te pedimos agora, Espírito Santo, visita agora cada pessoa, Pai. Essa pessoa que está com o seu copo com água, Pai, com as suas mãos erguidas aos céus, Pai. Senhor, abençoe e consagre essa água, meu Pai. Nós profetizamos agora, Pai, que quando essa pessoa beber desta água, toda dor, toda enfermidade, tudo que não provém de Ti vai cair por terra. Aonde tiver o espírito do vício, o espírito da morte, da enfermidade, meu Pai. Esse homem que foi desenganado pela medicina, essa pessoa que teve as portas fechadas, meu Pai. Senhor, vai tocando, Senhor, vai abençoando, vai curando, liberta agora, Pai, do alto da cabeça, planta dos pés, toda enfermidade, toda dor, toda depressão. Quando essa pessoa beber desta água, essa água representa a água da vida agora. Nós profetizamos, Pai, que a bênção do Senhor alcance essa água. E quando essa pessoa beber da água, Senhor, ela vai ser restaurada, renovada, transformada através da fé, Pai. É o que nós Te pedimos e desde já Te agradecemos em nome de Jesus. Só você que crê, beba da água aí em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Glória a Deus, que Deus abençoe a vida de todos abundantemente, em nome de Jesus. Logo mais, conforme o decorrer da semana, a gente vai estar fazendo mais vídeos, mas que Deus abençoe a sua vida, receba luz, receba paz, receba a presença de Deus na sua vida, amém? Que Deus abençoe a vida de cada um em nome de Jesus.